Olá, amigos do canal Leio Texto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nós estamos continuando a nossa série no nosso estudo sobre o grego, na verdade, no nível intermediário. Na aula anterior, nós trabalhamos um pouquinho uma revisão geral a respeito do grego básico, nós vimos um pouquinho a respeito do sistema nominal, os casos, o número, o gênero do substantivo. Vimos também, revisamos rapidamente também os tempos verbais do grego do Novo Testamento no modo indicativo. E hoje nós vamos continuar com este vídeo. Estamos abrindo de fato agora o conteúdo de grego intermediário. E eu gostaria de dizer para você que o nosso objetivo em grego 2, em grego intermediário, é na verdade gravar vídeos menores, vídeos mais curtos, para que você então possa assistir ao vídeo e verificar apenas um assunto, apenas um conteúdo, e aí a gente vai seguindo bloco a bloco, avançando para conteúdos mais profundos. Então serão vídeos mais curtos, para que você então possa se concentrar somente em um assunto, e eu acredito que dessa forma você vai ter muito mais proveito aqui do nosso estudo. Então nós estamos aqui com a aula 2, perdão, com a lição 2, aula 1, introdução a particípios, e nesta aula, neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um particípio. Afinal de contas, quando nós falamos em particípio no Novo Testamento, de que nós estamos falando? Para você ter uma ideia, naquele texto de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20, nós temos alguns particípios ali. Você se lembra muito bem o texto, que diz assim: portanto, ide, esse é um particípio em grego, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, isso é um particípio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, esse também é um particípio em grego. Então, o que é um particípio e como os particípios funcionam? Então, nosso objetivo aqui nesta sessão, nesta aula, é aprender a identificar as diferentes formas de um particípio. Na verdade, neste vídeo nós temos apenas uma introdução, tá? Mas na lição 2, que é uma lição envolvendo o modo particípio, o nosso objetivo é aprender a identificar as diferentes formas do particípio. Nosso objetivo não é entender como eles são usados ou o seu significado. Isso será abordado na lição número 3, mas nessa lição nosso foco tem que ver com as formas do particípio para que você consiga identificar bem as formas. Então, uma revisão rápida aqui sobre o que é um modo verbal. Então, nós temos alguns modos verbais em grego. Nós temos o modo indicativo, e em grego nós cobrimos os tempos do modo indicativo. O modo indicativo é o modo utilizado para declarações, para perguntas. Por exemplo, nós temos aqui esta frase: eu estou ouvindo. A palavra estou, o verbo estou, está no modo indicativo. Nós temos também o modo imperativo, que é o modo da ordem, é o modo do desejo, é o modo do pedido. A gente utiliza o modo imperativo não somente para ordens, mas também para expressar desejos e pedidos. Por exemplo, quando você diz, ouça o que eu estou dizendo, isso aqui pode ser uma ordem, como pode ser também um pedido, pode ser uma expressão de desejo. Nós temos o infinitivo, que não é necessariamente um modo, mas é uma forma nominal do verbo. Mas a maioria das gramáticas trata o infinitivo como um modo, e nós vamos tratar também o infinitivo neste curso como um modo. O infinitivo expressa a ideia do verbo em geral, é como se fosse o nome do verbo. Você tem o verbo ouvir, o verbo cantar, o verbo dizer. Então, são basicamente, isso tem que ver com o nome do verbo. E, finalmente, nós temos o subjuntivo, que é um modo também que expressa desejo. Esse é o modo da incerteza. A gente pode dizer, grosso modo, que o indicativo é o modo da certeza, é o modo da declaração. E o subjuntivo é o modo da incerteza, é o modo da dúvida. A gente pode usar esse exemplo aqui. Talvez eu ouça. Veja que no indicativo você vai dizer, eu estou ouvindo, eu ouço. No subjuntivo você vai dizer, talvez eu ouça. E por fim, nós temos então o particípio. O particípio é uma espécie de adjetivo verbal. O particípio se comporta tanto como verbo, como se comporta também como um adjetivo. Um ponto importante antes de avançar é que todas essas formas verbais elas podem ter uma forma de negação.
tá? No modo indicativo, o não utilizado vai ser esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês, o e suas variações. Nos outros modos, nós vamos ter este não aqui, me. Na verdade, a língua grega tem vários nãos. Você tem o não para o modo indicativo, com suas variações, e você tem o não para outros modos, que é o me. Ele vai ser utilizado para o subjuntivo, para o infinitivo, para qualquer outro modo que não seja o modo imperativo. A tradução será a mesma, significa não, mas essa é a partícula que será utilizada em outros modos. Eu mencionei que o particípio ele pode funcionar como verbo e como adjetivo. Como verbo, ele vai ter tempo e ele pode ter um objeto, tá? Como outro verbo qualquer, como um verbo transitivo qualquer. Como adjetivo, os particípios devem concordar com o substantivo que o qualificam em gênero, em número e em caso. Ou seja, o particípio vai funcionar de fato como um adjetivo, tá? E como todo adjetivo, ele vai concordar com o substantivo em gênero, número e caso. Então, isso aqui é uma informação importante. Bom, aqui nós temos uma tabela geral dos verbos, a maneira como nós analisamos verbos. Então, o verbo tem tempo, tá? O particípio também tem tempo. Verbo tem voz, o particípio também tem voz. Verbo tem modo e o particípio será considerado um modo, embora estritamente falando não seja nem o particípio nem o infinitivo. São modos estritamente falando, mas eles são tratados como tais. O particípio não vai ter pessoa, primeira, segunda e terceira, mas vai ter número, singular ou plural. Essa aqui é a maneira como nós analisamos o verbo, mas chama a sua atenção para o fato de que o particípio, além de ter tempo, além de ter voz, além de se comportar como um modo, além de ter número, tá? Ele não tem pessoa, mas ele tem tempo, voz, se comporta como um modo e tem número. Além disso, o particípio, porque se comporta como um adjetivo, como eu mencionei, ele vai ter caso, ele vai ter número e ele vai ter gênero. Portanto, ele pode aparecer no nominativo, no acusativo, no genitivo, no dativo. O número, ele vai ter singular e plural, tá certo? E o gênero, ele vai ter gênero também, ele vai ser ou masculino, ou feminino, ou neutro. Então, o particípio se comporta tanto como um verbo quanto como um adjetivo. Uma informação importante, antes de a gente avançar, já chegando ao final aqui dessa aula 1, da nossa lição 1, tem que ver com a frequência de uso dos particípios. Veja, o particípio ele pode aparecer no tempo presente, pode aparecer no aoristo, pode aparecer no futuro e pode aparecer no perfeito. Ele nunca vai aparecer no imperfeito, não existe particípio imperfeito. Nesses tempos aqui, vejam só que coisa interessante a questão dos números. Na voz ativa, no presente, nós temos 2.496 ocorrências. Na voz média, no presente, nós vamos encontrar no Novo Testamento 1.013 ocorrências. E na forma passiva, na voz passiva, 427 ocorrências. Só tem um detalhe. Lembre-se, nós vimos na aula anterior, lembre-se que há 3 tempos em que o verbo tem a mesma forma para a voz média e para a voz passiva. Os tempos são presente, imperfeito e perfeito. Então, no presente, voz média e passiva serão iguais. Nós temos aqui 1.300 ocorrências na voz média, 427 na voz passiva. Esses números são discutíveis, porque depende do entendimento, tá bom? É o contexto que vai nos ajudar a definir se o verbo, se o particípio no presente vai estar na voz média ou na voz passiva. Como eu mencionei, a forma é a mesma. Quando nós vamos para o aoristo, então nós temos 1.587 ocorrências na voz ativa, 308 ocorrências na voz média e 392 ocorrências na voz passiva. No aoristo, nós temos formas diferentes para a voz média e para a voz passiva. Agora, note só, no futuro, nós temos 10 ocorrências na voz ativa,
uma ocorrência na voz média e uma ocorrência na voz passiva. Em outras palavras, o particípio futuro é uma forma rara no Novo Testamento, então você não precisa se preocupar muito com isso. Quando nós vamos para o perfeito, nós temos 224 ocorrências na voz ativa, 442 ocorrências na voz média e 436 ocorrências na voz passiva. Um detalhe: no perfeito, nós temos a mesma forma para a voz média e para a voz passiva. Então, esses números aqui também são discutíveis, ou seja, depende muito do entendimento ah, da maneira como nós enxergamos o funcionamento do particípio em determinado contexto. Bom, então isso aqui é uma introdução geral ao particípio. Nós aprendemos nesta aula que o particípio é um adjetivo verbal, ele se comporta como verbo e se comporta também como adjetivo. Nós vamos dar sequência nesse nosso estudo na aula 2 da lição número 2, no próximo vídeo, que nós vamos tratar um pouquinho mais detidamente a respeito, vamos tratar sobre as formas do particípio. Bom, esta aula vai ficando por aqui, espero ver você na próxima aula e, por favor, não esqueça, bem-aventurado é aquele que lê.